Os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Graças e paz. Mais uma vez, diante da presença do Pai, quero agradecer ao Senhor por este momento. Estaremos meditando na palavra que Deus nos concede nesta noite, no livro de Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 9, somente o finalzinho do versículo, a parte C, que assim nos diz: Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Meus amados, se olharmos para dentro deste livro de Neemias, nós encontraremos aqui um homem corajoso, um homem destemido, um homem que procurou fazer a vontade de Deus, saindo do conforto do palácio e indo colocar a mão à obra esta a qual Deus havia sentado em seu coração. O livro de Neemias, logo no primeiro capítulo, nós vamos encontrar no versículo de número 4, ele então fazendo um relato de como ele recebeu a notícia da situação que envolvia a cidade santa. No capítulo 4, do versículo 1, você vai dizer, está escrito que sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante os Deus dos céus. Era um homem que tinha o temor de Deus, um amor à obra, à cidade, a qual Deus havia escolhido. Mas, neste texto agora, nós encontramos este mesmo homem com uma predisposição dada por Deus para encarar a adversidade a qual lhe foi imposta através dos falsos profetas chamado Tobias, Sambalá e Gesem, que tentaram intimidá-lo. Uma das características fundamentais para alcançarmos a bênção de Deus é colocarmos na dependência dele. Quando leio em Mateus capítulo 5, verso 3, a Bíblia diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vale a pena lembrar que, se olhar num quadro literal, nós vamos encontrar pobre precisa de tudo. Tudo ele está necessitado. Se perguntarmos o que ele precisa, ele abrirá o seu armário e nos mostrará todas as suas necessidades. Assim, tem que ser o homem que milita na causa do Senhor. Precisa ser dependente de Deus. Precisa deixar Deus em primeiro plano em sua vida e acreditar que, estando dependente de Deus, ele será o vencedor e alcançará aquilo a qual ele planeja, a qual ele pensa. Se olharmos o livro de Neemias, no capítulo 4, nós vamos encontrar que os seus inimigos tentaram impedir o desenrolar da obra, tentaram retardar a edificação do muro. Chega agora aqui no capítulo de número 6, nós vamos encontrar que eles chamaram ele, enviaram um mensageiro para dizer para ele: olha, nós estamos conversando, desce,
Nós precisamos nos conversar, nós precisamos estar envolvidos. Mas ele naquele instante tinha um propósito firmado em seu coração, que a obra de Deus era prioridade na sua vida, que a obra era prioridade naquele momento. Quando Neemias ouve o relato a respeito da miséria do povo de Jerusalém, ele toma uma decisão: nada vai me impedir de trabalhar, nada vai me impedir de seguir à frente. Ele nos deixa um exemplo para a nossa vida, porque às vezes obstáculos que são colocados diante de nós nos impedem de alcançarmos aquilo a qual Deus nos preparou, aquilo a qual Deus projetou para que nós fizéssemos em seu favor. Neemias diz a palavra que ele orou por 4 meses antes de falar com o rei. Ele não foi um do tipo impulsivo. Não, ele não foi. Ao tomar conhecimento da penúria que encontrava em Jerusalém, ele também não saiu correndo, não, para pedir ao rei licença. Não, ele não fez isso. E também, ele não foi alguém super corajoso. Não foi. Ao apresentar-se ao chefe, ele foi humano e teve medo, como todos nós. Todos nós. Bem-aventurado, querido, é aquele que quando é chamado para a obra de Deus, ele tem medo. Ele prefere estar sendo usado, mas na retaguarda de Deus. Deus vai à frente, abrindo todo o caminho. Se você observar bem, quando Moisés foi chamado para ser o libertador no Egito, ele colocou uma série de obstáculos para Deus. E quando ele foi bem sucedido naquilo a qual Deus o havia chamado. Mas então, amados, mesmo temendo, podemos ver que Neemias ousou colocar diante do rei a sua tristeza. Ele chegou diante do rei triste. Pediu ao rei que desse carta aos governadores da região, que permitissem a sua passagem e a entrada em Judá, e para que desse madeira para as vigas das portas do templo e para os muros da cidade. E por saber da dependência de Deus, foi agraciado por ele, com bênçãos acima do seu propósito. Tudo aquilo que ele pediu, ele conseguiu, porque ele era dependente de Deus, ele orava antes de realizar. Ele deu esse conselho para a nossa vida. Mesmo sendo copeiro do rei, servo do rei, tornou-se governador, graças à sua total dependência de Deus. Deus, querido, fala hoje em nossos corações, para que sejamos totalmente dependentes dele, em tudo que fizermos ou planejarmos, pois somente assim experimentaremos vitórias e bênção todos os dias da nossa vida. Este moço, a Bíblia vem nos mostrar, um moço que saiu de um status de copeiro para um status de governador, para um instrumento que foi usado pela poderosa mão de Deus. E eu quero te dizer, meu querido, você é ferramenta de Deus. Mesmo que Tobias, mesmo que Sanbalat, mesmo que Gesem estão dizendo ao contrário, eu te libero nesta noite uma palavra para o teu coração. O Senhor vai fortalecer as tuas mãos e você será instrumento de Deus, será ferramenta de Deus. Onde quer que você possa estar nesta noite, que você estará nos ouvindo, onde quer que você possa estar nesta manhã, estará vendo esse vídeo neste dia, eu digo para você em nome de Jesus, esforça, diga para Deus, Senhor, esforça minha mão. Fala o que está escrito na sua palavra. Olha o que disse Neemias. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Ele sabia que o seu adversário estaria às espreitas. Ele precisaria de uma mão com uma espada e a outra para trabalhar. Não é diferente hoje, querido. Não é diferente. Quando estamos no mover de Deus, quando somos conduzidos por Deus, temos que estar com a espada numa mão
e a outra na obra, não abrindo mão, porque a palavra de Deus diz que aquele que colocou a mão no arado, ele não olha para trás, ele não volta, ele prossegue para o alvo, como ontem eu ainda disse, o apóstolo Paulo diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da verdadeira soberana vocação que está em Cristo Jesus. Seja dependente de Deus. Deixa o Senhor à frente dos teus propósitos, dos teus projetos. As portas vão se abrir. Ele não podia se apresentar com o coração triste, com o semblante triste diante do rei. Se apresentou. Deus entrou com providência. Ele não tinha meios de sair da onde ele estava para ir lá edificar os muros e o templo. Ele apresentou a Deus. Deus deu a ele os meios. Eu quero dizer para você nesta noite, neste dia, Deus irá te dar os meios para você ser um instrumento vivo em suas poderosas mãos. Receba essa palavra, guarda no teu coração e medita nisso. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Amém? Que o Senhor te abençoe e te fortaleça. E na causa que Ele colocou você, Ele ministra a vitória, porque Ele é Deus e Ele está vivo. Assim como foi na vida de Neemias, Ele será na tua. Deus abençoe, em nome de Jesus.